Amém. Pode sentar. Bom dia. Tá fraco. Bom dia. Acordaram ou não? Ou só levantaram? Bom, qual célula está faltando aí? Alguma célula? Está faltando hoje? Acho que o fonte verde. Cadê a azul? Supervisão azul. Cadê? A célula de vocês estão todos aí? Você já tinha bater o olho e já tinha que saber antes de entrar. A fonte verde. E a branca? Todo mundo? As outras cores são que cor? A verde, está aí? E a vermelha? Está completa. Bom, aqui temos um 99%, né, de pessoas aqui. O que é isso, pastor Renato? Cadê o pastor Renato? Você tem moral, viu? Que é isso, gente? Eu nunca consegui nesse fato inédito. Eu sei, eu estava do lado dele. Que é? Essa é pressão. Eu tenho que fazer uma aula com você. Depois você me ensina aí, né? Mas já, né, que teve esse êxito, né, no final eu vou dar a palavra para ele, né? Para ele falar com vocês o que ele queria falar. Mas antes, eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês aí. Abre em Jeremias, capítulo 36. Jeremias, capítulo 36. Depois, no chão, em algum lugar, deve ter uma bolinha desse daqui. Esse aqui, prateado aí. Se alguém achar, esse aqui é para a novena, hein? Vai cada oração, você. É um terço. Aí, ele está por aí no chão. Se não, é incompleta e já sabe, né? Jeremias 36, o versículo 32. Olha o que diz a Bíblia. Então, Jeremias pegou outro rolo e o deu ao escriba Baruque, filho de Nerias, para que escrevesse nele, conforme Jeremias ditava. E todas as palavras do livro que Joaquim, rei de Judá, tinha queimado, além de muitas outras palavras semelhantes que foram acrescentadas. Mais uma vez, feche os teus olhos, por favor. Pai querido, nessa manhã nós te agradecemos. Obrigado porque o Senhor tem sido bom para com a gente. Obrigado, Pai, porque apesar de muitas coisas que na nossa vida acontecem, a Tua presença nos sustenta, a Tua presença, Pai, nos deixa de pé. Eu te louvo nessa manhã, para a vida de cada meu irmão, de cada minha irmã que aqui está. Senhor, eu creio que o Senhor tem algo de novo para a minha vida, para a vida dessa igreja, para a vida de cada um dos meus irmãos. Por isso, Pai, que haja sede nessa manhã nos nossos corações, que haja sede pela Tua presença, que haja sede, Pai, pela Tua palavra, que haja sede, Senhor, pelo sobrenatural. A Tua palavra diz que onde 2 ou 3 estão reunidos, o Senhor está presente no meio deles. Essa é uma daquelas ocasiões. Por isso, Pai, nós acreditamos que o Senhor está aqui. E cremos, Pai, que a Tua palavra, a Tua presença, ela é poderosa para restaurar as nossas vidas. Por isso, cada um nessa noite, nessa manhã, possa ter esse desejo, esse sentimento e esse pensamento, Pai. Eu creio que o Senhor está aqui no nosso meio. Aqui no nosso meio não é qualquer um que está, meus amados. É o Deus Criador dos céus e da terra. E aquele que pode todas as coisas. Por isso, nesse momento, abra o teu coração e diga: Senhor, eu não sei porque o Senhor me trouxe aqui, mas eu creio que por algo de bom.
Eu não sei, Pai, porque eu estou nessa reunião, mas eu acredito que a Tua presença nessa manhã fará algo de maravilhoso, algo, Pai, de sobrenatural na minha vida. Fala comigo, Senhor. Prepara o meu coração para ouvir a Tua palavra. E mais do que isso, Senhor, que a minha vida possa estar, Senhor, sendo moldada pela Tua presença. Eu possa ir neste lugar restaurado, restaurada, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Cadê o Isaías? O Bruno não está, né? Isaías, vem lá comigo. Domingo, vocês viram o Bruno, né? Domingo. Aí, a gente estava lá, ele levantou, por medo, ele falou, pastor, vou beber um copo de água, viu? Aí ele desceu a beber. Aí eu falei, o que é isso? Falei, não, se não falava, o Senhor ia falar comigo, né? Onde você está indo? Vem aqui. Aí eu falei, antes que o Senhor falasse. Né? Mas, essa manhã é uma manhã especial, né? É uma manhã que acredito que Deus tem algo a nos dizer. E esse versículo, ele finaliza um capítulo que eu queria estudar como devocional. O alvo da vinda de vocês é para alinharmos algumas coisas a respeito do ministério, né, para voltarmos a sonhar juntos. Mas antes disso, eu acredito que nós precisamos ouvir aquilo que é a direção de Deus para a nossa vida. Aquilo que é a palavra de Deus para nós. Jeremias é um profeta fora do contexto. Numa época na qual havia muitos profetas, era muito parecida com essa daqui. Muita gente falava por nome de Deus. E a maioria dizia, olha, está tudo bem, né? A maioria dizia o que o povo ouvia, gostaria de ouvir. Jeremias, ele era um cara que saía desse contexto. Ele era um cara que, por enquanto, todo mundo dizia, está tudo bem, ele dizia, opa, tá não. Tem algo que precisa ser ajustado. Tem algo que precisa ser alinhado. Por enquanto, todo mundo dizia, continue desse jeito. A mensagem de Jeremias era, há uma necessidade de mudança. Há uma necessidade, uma exigência de transformação. A época era complicada. Olha o que ele diz aí. Eu vou ler para vocês. Jeremias 23 diz assim: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Olha como era a situação nos tempos de Jeremias. Havia pastores que faziam o quê? Em vez de ajudar a igreja, em vez de ajudar o povo de Deus, em vez de ajuntar as ovelhas, a Bíblia diz que esses daqui faziam o quê? Espalhavam, dispersavam ele. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a esses pastores que tomam conta do meu povo, foram vocês que dispersaram e expulsaram o meu rebanho, e não cuidaram deles, mas eu vou cuidar de vocês. Eu vou castigar vocês pelos maus procedimentos, declara o Senhor. Olha como a época de Jeremias era parecida com a época da gente. Muitos que deveriam apacentar, muitos que deveriam cuidar, muitos que deveriam atrair para Jesus, na verdade eles espalhavam, eles perdiam. E a Bíblia diz, olha, vocês não cuidaram deles, mas eu vou cuidar de vocês. E deixa eu falar algo, nesta manhã você está aqui, investe de pastor de um rebanho. Nessa manhã você tem que entender que Deus te entregou almas para cuidar. Quando nós olhamos para o pastor, nós olhamos para aquele que está atrás de um púlpito, para aquele que está em cima de um altar, ou tem uma placa, ou tem um certificado, ou tem um nome formal de pastor, mas na verdade, nós acreditamos no pastoreio, no sacerdócio universal, aquilo que Pedro dizia. Que Deus nos chamou para sermos sacerdotes e reis. Ou seja, há uma unção na tua vida, há um chamado para a tua vida. O teu grupo, a tua célula, o teu núcleo, aquilo que você cuida, está nas tuas mãos. Deus te chamou a pastorear.
vidas. Deus não chama ninguém para viver uma vida egoísta, para viver uma vida simplesmente para eles mesmos. E na época de Jeremias havia pastores que tinham perdido o chamado. E ainda no capítulo 23, no capítulo 32, diz assim: sim, estou contra aos que profetizam sonhos falsos. Olha, não somente os pastores tinham se desviado da função deles, mas também os profetas. Aqueles que tinham que falar por boca de Deus, a Bíblia diz que eles diziam coisas falsas. Eu estou contra esse aqui que declaram coisas falsas, diz o Senhor. Eles os relatam como mentiras irresponsáveis e desviam o meu povo. Se parece ou não com hoje? Profetas que, no nome do Senhor, inventam um monte de coisas. Em vez de levar o povo para Deus, eles os desviam. Eles relatam com suas mentiras irresponsáveis. E não, eu não os enviei. Eu não os autorizei. Tem muita gente falando coisas que acha de Deus sem a autorização de Deus. Eles não trazem benefício nenhum para o meu povo. Olha aí, eu não é a realidade dos dias de hoje. Quando esse povo, ou um profeta, ou um sacerdote, lhe perguntar qual é a mensagem pesada da qual o Senhor o encarregou, diga-lhe, não é a mensagem que é pesada, é vocês que são pesados. Olha aqui, que peso havia sobre esse povo que se dizia muitos profetas. Eles diziam, olha, qual é a mensagem pesada que Deus deu para você? E eles falavam, olha, Deus não deu uma mensagem pesada, é vocês que são pesados, e você que está atrapalhando tudo. E aí, a Bíblia continua, e diz que os pastores estavam fora, os profetas estavam fora. E o versículo 28 diz assim: mas essa nação está persuadida a confiar em mentiras. Pastores desviados, profetas desviados, povo desviado. Essa é a condição da época de Jeremias. Aí Deus chama alguém para trazer a diferença. Deus chama alguém para restaurar aquilo que era a vontade dele para este povo. E aí Deus levanta Jeremias, o homem fora do saco, o homem fora do contexto religioso, que acreditava e desejava trazer algo de diferente. Ele queria ouvir Deus para transmitir a mensagem real de Deus. E Deus te chama, meu amado, nesta manhã, para que você possa entender que há algo de precioso para a tua vida. Há um sonho de Deus para essa geração. Há um sonho de Deus para os teus amigos, há um sonho de Deus para os teus vizinhos, há um sonho de Deus para as pessoas que Ele colocou no teu caminho. Ele te chama para ser o porta-voz, mas talvez as experiências da vida te cansaram. Talvez você tenha tido muito baques. Talvez você tenha sido decepcionado. E isso que vamos ver nesta manhã. Se você quer dar um nome, um título a essa pequena reflexão, fala-nos sobre o favor para recomeçar. Nós vamos passear nesse capítulo 36 de Jeremias. O capítulo que nós lemos no começo, nós lemos o último versículo, onde Deus fala para Jeremias, olha, pega outro rolo e deu para o escriba Baruque. E começa a escrever aquilo que eu lhe digo. Mas por que Deus fala para ele, pega outro rolo? Vamos ver o que aconteceu? Pega a Bíblia aí, Jeremias 36. Deus tinha uma expectativa. Deus desejava que o povo dele pudesse viver algo diferente.
Versículo 2 nos diz assim: Jeremias, pegue o rolo e escreva nele todas as palavras que eu lhe falei a respeito de Israel e de Judá, e de todas as outras nações, desde que comecei a falar com você durante o reinado de Josias até hoje. Aí Deus falando com Jeremias, falando: Jeremias, comece a escrever. Comece a escrever tudo aquilo que eu tenho para o meu povo. Eu tenho para eles sonhos, eu tenho para eles expectativas, eu tenho para eles esperança, eu tenho para eles algo de bom. Olha o que o 3 diz. Talvez esse povo aí, quando souber o que eu quero fazer para com ele se converta à sua má conduta, e eu perdoo a iniquidade e o pecado deles. Olha qual era o desejo de Deus. Fala: olha, Jeremias, fala a esse povo, quem sabe a ficha deles cai. Jeremias fala com esse povo, quem sabe eles entendem o que eu tenho para eles. Jeremias fala com esse povo, quem sabe eles caem na real e começam a viver aquilo que eu tenho para eles. Quem sabe, Jeremias, diante da minha palavra, esse povo vai ficar tão feliz que se arrependem de tudo aquilo que eu falei com ele. Olha qual era a expectativa de Deus: um povo convertido, um povo transformado, um povo impactado pela palavra de Deus. E aí no versículo 4, diz que então Jeremias chamou Baruque, filho de Nerias, para que escrevesse no rolo, conforme Jeremias ditava, e todas as palavras do Senhor que lhe havia falado. Aí Jeremias chamou o escriba, falou: vem aqui, vamos fazer um negócio. Eu falo, você escreve, que era muita coisa, eu não dou conta. Deus vai falando comigo, eu vou falando com você, você vai escrevendo. E aí Baruque foi lá e começou também, perto do profeta, quem sabe o que Deus vai fazer através da vida da gente. Gente, esse povo agora vai dar jeito, esse povo agora vai ser transformado. E aí Jeremias falou: olha, versículo 5, Jeremias disse a Baruque: Baruque, eu estou preso e não posso ir ao templo. Por isso, vá ao templo do Senhor no dia do jejum, no dia que todo mundo está procurando a Deus. Vai lá e leva as palavras do Senhor que eu digitei, a qual você escreveu. Você também as lerá a todo o povo de Judá que vem da sua cidade. Onde Jeremias fala com Baruque: Baruque, Deus me deu uma palavra, mas eu não posso entregá-la, eu estou preso. Já por causa de Deus, Jeremias estava preso, e ele chama Baruque e fala: Baruque, precisamos não ter desculpas diante daquilo que Deus está nos dizendo. Não é porque eu tenho um problema que a palavra de Deus não pode ser anunciada. Vem aqui, vamos trabalhar junto. Eu vou falar contigo, você vai lá no templo, você vai falar a palavra de Deus. Algo temos que fazer, não podemos ficar parados por causa de problemas, não podemos ficar parados por causa de cadeia. Precisamos dizer o que Deus quer que seja dito. E olha o versículo 7, o sonho de Deus sendo proclamado sobre o povo. Talvez a súplica dele chegue diante do Senhor e cada um se converta de sua má conduta, pois grande é o furor anunciado pelo Senhor contra esse povo. E aí Deus começou a falar a Jeremias: Baruque, vai lá, anuncia que esse povo vai se converter. Baruque, anuncia que esse povo vai se arrepender. E aí Baruque, todo animado, versículo 8, fez exatamente tudo o que o profeta Jeremias lhe mandou fazer, e leu a palavra do Senhor. Agora vai, não vai? Agora a palavra do Senhor está lida. Deus tem mandado um homem poderoso, e aí vai acontecer. E aí vamos no versículo 11. Todo mundo estava escutando, todo mundo estava atento, mas havia um camarada em específico que ouviu as palavras de Deus. O nome dele era Micaías. Versículo 11. E quando Micaías, filho de Gemarias, filho de Safá, ouviu todas as palavras do Senhor, desceu
à sala do secretário no Palácio Real, onde todos os líderes estavam sentados. 13. E Micaías relatou de tudo o que tinha ouvido quando Baruque leu ao povo o que estava escrito. Ou seja, Micaías entendeu. Essa mensagem é importante. Precisa ser compartilhada. Essa mensagem vai fazer a diferença. Precisamos falar para todo mundo. Então, os líderes mandaram por intermédio de Gedi, filho de Netanias, neto de Selemias, bisneto de Cuxi, a seguinte mensagem a Baruque: olha, pegue o rolo que você leia ao povo e venha aqui. Imagina Baruque, está dando certo. Olha, eu obedeci, está dando certo. E Baruque, filho de Nerias, pegou o rolo e foi até eles. E disseram-lhe: senta-se e leia-o para nós. Mais uma vez, lê para nós esse texto, Baruque. O que Deus falou mesmo? Então Baruque leu para eles. Versículo 16. Quando todos ouviram aquelas palavras, entreolharam com medo e disseram a Baruque: é absolutamente necessário que relatemos ao rei todas essas palavras. Olha, o povo entendeu. É necessário, é absolutamente necessário que nós falamos com o rei essas palavras, porque elas são vitais para a nossa vida. E continuaram Baruque: quem é que te falou essas palavras? Foi Jeremias? E Baruque falou: foi. Temos que ir no rei. Temos que ir no rei e falar com ele, porque essas palavras são palavras de vida. Vão trazer mudança para o nosso povo. 19. Os líderes disseram a Baruque: Baruque, nós não sabemos como o rei vai reagir, não. Faz um negócio. Vai se esconder com Jeremias. Se esconde lá até que a gente chama você. Nós vamos chegar no rei, pegar esse rolo onde está escrito a palavra de Deus e vamos compartilhar com ele. E vamos dizer para ele qual é a vontade de Deus. E aí, versículo 20. Deixaram o rolo na sala do Elisama, o secretário, e foram ao pátio do Palácio Real e começaram a falar com o rei. Tudo. Isso aconteceu no 9º mês. Versículo 23. Assim que Gedi terminava de ler 3 ou 4 colunas, o rei as cortava com uma faca de escrivão e atirava no braseiro até o rolo inteiro estar queimado no braseiro. E aí esse povo todo empolgado chegou perto do rei. Falou: rei, temos uma palavra importantíssima de Deus para a nossa nação. Uma palavra que vai fazer a diferença. Uma palavra que vai transformar as nossas vidas. E havia diante do rei um braseiro. Aí sabe o que o rei fez? Esquerou o rolo. E aí o rei escutava essas palavras. Falava: me passa aí, deixa eu ver. Pegava a palavra de Deus e a rasgava. E aí pegava e a jogava no braseiro. Ou seja, ele dizia: olha, essa palavra que Deus está falando para nós não nos importa. Esses sonhos que Deus tem para a nossa nação não são importantes. O que Deus está falando para o meu bairro, para a minha família, não tem valor nenhum. E a palavra de Deus agora estava rasgada. Aliás, não somente estava rasgada, estava queimada. Queimaram os sonhos de Deus. Queimaram a palavra de Deus, dizendo: olha, tudo que Deus falou conosco para nós fazermos não tem valor nenhum. O rei, versículo 24, e todos os seus conselheiros ouviram aquelas palavras, mas não ficaram alarmados, nem rasgaram as vestes, ficaram indiferentes àquilo que Deus estava falando. E talvez essa tenha sido a sua experiência, como alguém que anuncia a palavra de Deus. Talvez você tenha sido decepcionado
ao trabalhar, e ver a palavra de Deus sendo rasgada pelas pessoas que ouviram. E talvez você tenha se decepcionado porque falou, puxa vida, Deus me falou, isso aqui é na visão nossa como igreja, anunciar, proclamar, dizer que o dia do Senhor chegou, dizer que Deus tem boas novas, mas parece que o povo está rasgando essa palavra, está queimando, parece que não está surtindo efeito o que Deus tem feito e tem falado conosco. Em vez disso, 26, o rei ordenou a Jerameel, filho do rei, que prendessem Baruque e o profeta Jeremias. Mas o Senhor os tinha escondido. Talvez há uma ordem dada contra a tua vida. Uma ordem vinda do inferno para te prender, para te parar, para te prejudicar. Mas a palavra liberada do céu é que Deus está escondendo a tua vida. Deus esconde você para te proteger. Deus te esconde porque Ele tem coisas a fazer para a tua vida. Depois que o rei queimou o rolo que continha a palavra ditada por Jeremias e redigida por Baruque, o Senhor dirigiu uma palavra para Jeremias e disse o quê? Versículo 28: pegue outro rolo e escreva nele todas as palavras que estavam no primeiro e que o rei queimou. Deus falou com Jeremias: Jeremias, faz o quê? Pega outro rolo e faça tudo de novo. Jeremias, não é porque alguém rasgou a minha palavra que o meu plano para a tua vida parou. Não é porque alguém quis dizer que não vai acontecer, que não vai acontecer. Não é porque você enfrentou algum problema, alguma posição, alguma luta, que a minha palavra deixa de ser verdadeira. Pode passar o que for, pode acontecer o que for, a minha palavra permanece para sempre. Jeremias, pega de novo o rolo e escreva de novo tudo o que eu lhe falei. Deus disse para Jeremias: sobre você há um favor tremendo, um favor do recomeço. Deus deseja que você entenda que é tempo de recomeçar. Então, vamos no versículo que nós lemos no final. Jeremias pegou outro rolo e deu ao escriba Baruque, filho de Nerias, para que escrevesse nele, conforme Jeremias ditava, todas as palavras do livro de Joaquim, rei de Judá, tinha queimado. Além do que? De muitas outras palavras semelhantes que foram acrescentadas. Não só Deus deseja renovar a palavra dele na tua vida, o chamado dele na tua vida, mas ele te diz: eu tenho muitas coisas para acrescentar a você. Eu tenho muitas coisas para acrescentar ao teu ministério. Eu tenho muitas coisas a acrescentar para a tua vida. Eu tenho muitas coisas para acrescentar ao teu chamado. Olha, o que não aconteceu vai acontecer. E que ele nunca, você pensou que iria acontecer também, Deus vai fazer. Você não pode desistir, porque Deus não desistiu do chamado que Ele tem para a tua vida. Sabe por que você não pode desistir? Porque Deus não desistiu da palavra liberada para o teu ministério, para o teu coração. Talvez queimaram
todos os teus sonhos, talvez queimaram todos os teus projetos, talvez até queimaram as palavras do Senhor por meio da tua boca, mas não queimaram o teu Deus. Ele reina, Ele senta no trono, Ele governa. Por isso, nessa manhã, é tempo de você entender que Deus continua sendo dono de todas as coisas. Ele continua no controle. Não importa o que for que tenha acontecido. Este é tempo de recomeçar. E talvez não é recomeçar com coisas novas, mas nós tentamos várias vezes, não deu certo. Deus diz: pega outro rolo e escreva exatamente tudo aquilo que eu tinha aqui falado. A minha vontade para essa cidade não mudou. Parece que o tempo vai e não acontece, não é verdade? Mas chega o dia, diz o Senhor, que toda a palavra que saiu da boca dele vai se cumprir. Não importa se rasgar o teu esforço. Senhor, trabalhei, parece que não deu em nada. Quantos anos eu fiz, quantos anos eu me esforcei. Estou aqui, Pai, olhando para as cinzas do meu trabalho. Pega de novo o rolo, diz o Senhor, porque eu vou fazer acontecer. Tem um propósito de Deus por ter escolhido você e não outras pessoas, porque você é a pessoa que Deus quer usar para trazer vida para essa cidade, para trazer vida para a tua casa, para o teu bairro. Tem um versículo que chamou muito a minha atenção nesse dia. Ele saiu da Bíblia e entrou no meu coração. Eu quero compartilhá-lo com você. Jeremias 32. Versículo 38. Talvez você vê muitas dificuldades. Tem um sonho no coração dessa igreja, que talvez pareça uma utopia, parece uma loucura, parece uma piada, que é alcançar o 10% dessa cidade em 10 anos. E aí, olhando as circunstâncias, você fala: puxa vida, nem os nós estamos conseguindo segurar. Não é verdade? Nem os nós, gente. Eu gostaria, tivesse gostado que domingo à noite, você estivesse aqui comigo nesse púlpito aí, olhando as caras do povo. Uma cara de cansaço, uma cara de tristeza. Eu falei: misericórdia, Senhor, anima a minha vida, porque não posso desanimar. Se eu desanimar, a peteca vai cair. Mas uma cara de... a palavra era derrotados. Sabe dizer: não tem mais jeito, não tem mais chance, cansei, não vou fazer, de nada adianta. Olha o que eu colhi. Os meus sonhos estão rasgados, a palavra o trabalho que eu fiz está em cinza. E às vezes parece esse um ânimo. Por isso Deus quer te renovar nessa manhã. E aí, olhando para essa cidade, talvez você diz: é difícil. Esse povo não quer nada com a dureza. Jeremias 32, 38. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Eles não sabem, mas eles são o povo de Deus. Esse povo aí não está sabendo, mas Deus já o chama de meu povo. Talvez você olha para ele e fala: que é isso? Que povo, Deus? Onde é esse povo? A Bíblia diz: eles serão o meu povo. Nos próximos 10 anos, Deus tem uma multidão para ganhar nessa cidade. E você é o instrumento que Deus quer usar. E você é o instrumento que Deus escolheu para fazer a diferença nessa cidade. Só que a palavra de Deus é a mesma, mas talvez nós temos que mudar. Eu vejo isso, que às vezes o desânimo tomou conta do nosso coração, e nós estamos trabalhando no automático.
fazendo porque tínhamos assumido um compromisso, aí temos que mantê-lo. A Bíblia diz: façam o que é preciso ser feito com todo o coração. Amem o Senhor com toda... Alguém lembra? A força, entendimento e alma. Temos que servir a Deus com a nossa razão, entender o que eu estou fazendo. Eu não posso fazer para fazer, mas eu tenho que entender por que eu estou trabalhando para o Senhor. Qual é o meu objetivo? Eu tenho que trabalhar com todo a minha alma, ou seja, o coração. Tem que colocar paixão, porque sem paixão não se faz a obra de Deus. Porque se você está apaixonado, você está disposto a fazer loucuras. Se você está apaixonado, você faz qualquer coisa, você está nem aí. Está nem aí se ela não te quer. Quando você está apaixonado, você continua. Você passa vergonha. Você liga de madrugada com um número desconhecido, não é? Aí ela não te querendo, ou ele não te querendo, e você continua. Por isso Deus procura gente apaixonada, que não para diante um sonho frustrado. E aí temos que servir a Deus, por último, com todas as nossas forças. O trabalho de Deus não é feito somente de andar, tomara que Deus mande gente nessa noite na minha célula. Quem sabe Deus hoje vai encher a minha casa. É preciso de esforço. É preciso de eu querer aquilo, eu trabalhar por aquilo, eu me doar por aquilo. Talvez você esteja achando difícil, mas a palavra de Deus fala: eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Há uma palavra liberada sobre essa cidade. E não importa o que o povo diz, é difícil, Lavras, ninguém converte, a Bíblia fala diferente. Eles serão o meu povo, e eu serei o Deus deles. E aí? Vai encarar? Vai nessa noite, nessa manhã, desejar uma renovação do favor de Deus sobre a tua vida? Talvez você, como Jeremias, está em prisão. Na prisão da dúvida, na prisão do desânimo, na prisão do cansaço, na prisão que o inimigo criou ao teu redor. Aí Deus, nessa noite, nessa manhã, na prisão, vem falar ao teu coração. Diz: e aí? Vamos mudar? Vamos escrever de novo tudo aquilo que eu tinha e voltar a sonhar e fazer isso com paixão e fazer isso com amor, com zelo, com determinação, com fogo, com vigor. Senhor, eu não tenho. Deus é poderoso para criar aquilo que não existe. Então ele fala: Senhor, eu não tenho nem um pouquinho de força. O que você precisa dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. O que Deus quer ver nessa manhã é corações quebrantados e dispostos a dizer: Senhor, eu quero fazer. E Ele vai derramar o favor dEle sobre a tua vida. Feche os seus olhos, porque nessa manhã nós precisamos de tomar uma decisão antes de continuar. Nessa manhã nós precisamos nos comprometer com Deus antes de seguir em frente. Sabe, nós podemos organizar muitas coisas. Nós podemos criar eventos. Nós podemos tocar células. Mas algo é necessário que nós entendamos. Como falamos no começo,
A coisa mais importante é que o teu coração arda pela presença de Deus. A coisa mais importante é que o teu coração queime pela presença de Deus. De tudo que tem que ser renovado nessa manhã, a coisa mais importante, mais prioritária, é uma paixão nova. Nessa manhã, você precisa se apaixonar por Ele outra vez. Nessa manhã você precisa se derramar diante dEle e dizer: Espírito Santo, que queime o meu coração na Tua presença. Eu quero fazer um apelo nessa manhã. O apelo para a tua vida. Que nessa manhã talvez teve os sonhos rasgados e jogado num cinzeiro. Talvez teve os sonhos rasgados e queimados. E talvez se encontra na prisão. Na prisão do desânimo, do cansaço, da frieza espiritual, da doença. Não acabou, te diz o Senhor. Eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. E para isso, eu preciso de gente disposta a obedecer. Deus, nessa manhã, quer renovar o teu coração. Eu quero premer nessa manhã sobre duas coisas. Primeiro, sobre o teu raciocínio. Porque uma resposta para Deus precisa ser dada com raciocínio. Você tem que entender o que você está fazendo. Essa manhã Deus deseja que você renove a tua aliança para com Ele. Que você renove o teu eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim para com Ele. Porque Ele está disposto a renovar o favor dEle para com você. Ele está disposto a renovar o teu chamado para dizer: eu tenho muitas coisas importantes para fazer. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. A palavra de Deus é a única coisa certa nesse mundo. Os céus passarão, a terra passará, mas a minha palavra não passará, diz o Senhor. Oh, o primeiro apelo nessa noite é o teu raciocínio nessa manhã. É você decidir na tua mente: eu quero fazer a vontade de Deus, custe o que custar. Eu quero me entregar a Ele, porque não há coisa mais importante nesse mundo de servi-lo, de trabalhar para o Rei. E quero fazer um apelo ao teu coração, porque a palavra de Deus, a vontade de Deus, não pode ser feita somente através de um desejo ou de uma tomada de posição, mas precisa ser feita com paixão. Ela tem que ser a coisa mais importante da tua vida. Mais do que uma festa, mais do que uma atividade, mais do que um lazer. Você tem que entender isso nesta manhã. Eu me comprometo a fazer a vontade de Deus acima de todas as coisas. Eu abro mão de todas as coisas para fazer o que Deus me chama a fazer.
Eu acredito que dessa forma, eu serei abençoado. Eu acredito que dessa forma eu serei recompensado. E o poder, a graça, o amor, o fogo, a vida de Deus tomarão conta do meu ser. Eu nunca mais serei o mesmo. Se entrega a Ele agora. Se entregue a Ele neste momento e diga: Senhor, eu não quero aceitar um chamado de homem, eu não quero aceitar um chamado da igreja, eu quero aceitar o Teu chamado, Jesus. Eu me entrego a Ti, Rei dos Reis, e te digo: eis-me aqui, Pai, usa a minha vida, usa a minha casa, usa-me, Senhor. Você é a escolha de Deus. Creia nessa manhã. Creia. Talvez não tinha muita probabilidade, mas Deus olhou para você. Mas Deus olha diferente. Mas os olhos do Senhor estão sobre a tua vida. Declara nessa manhã. Declara com toda a tua força. Mas escolhido, talvez incapaz, mas você é vencedor. Cristo te faz vencer. Declara, fica de pé nessa manhã. Levanta as tuas mãos e declara para Deus o teu comprometimento para com Ele. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Aleluia! A Bíblia diz: aquele que falar em línguas o faz para a edificação de si mesmo. Nessa manhã eu acredito que você precisa ser edificado. Por esse motivo eu te desafio nessa manhã a abrir a tua boca e começa a falar em línguas estranhas, para que o teu espírito, a tua alma, a tua mente possa ser renovada. Vai à igreja do Senhor, vai lá, líder de Deus, abre a tua boca nesse momento e começa a falar as línguas de Deus, para que a tua alma, o teu espírito seja edificado. Xarabalacalabalasanda, balacala, xarabalacalabalabalaria, ena malasanda, balacala, xera, balacala, balassara, balacala, xiri, balacala, balabalassara, ena malachanda, balacala, balabalabalabalassala, balacala, balabalassara, balacala, balabalaria. Vem, xaracala, cinda, que la xera, halacala, sera, halacala, xia. Ei, xarabalacala, balassanda, balacala, balaria. Aleluia! 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 Obrigado para a tua igreja. Obrigado para a tua igreja. Obrigado, Senhor. Obrigado por esses homens e mulheres valentes, Senhor. Guardados e escondidos por ti, Senhor. Xarabalacalassana, balacalabalabalaria. Mas o Senhor me escolheu.
Oh, vem Espírito Santo, vem. Vem nos renovar, Senhor. Vem nos renovar, vem. Oh, Espírito Santo de Deus, fique à vontade, Jesus. Oh, aleluia. Oh, fogo de Deus, aleluia. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua renovação. Obrigado pelo favor de Deus. Obrigado pela tua graça. Obrigado. Oh, obrigado, Senhor. Obrigado. Tu és lindo, a tua presença é maravilhosa, a tua presença nos renova, a tua presença nos transforma, a tua presença nos dá vida, oh, a tua presença nos dá vida. Escolhido, oh, vencedor em ti, Senhor. Oh. Obrigado. Te amo, Senhor. Obrigado. Espírito Santo, visita cada um. Visita-nos, Pai, com o teu poder, com a tua graça, com o teu amor. Seja abençoado em nome de Jesus. Em nome de Jesus.